Além das Escrituras, uma reflexão profunda na palavra de Deus. O fruto do Espírito. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Falaremos nesta ocasião sobre a paciência. Rodé karpos tu pneumatos estin macrotimia. Mas o fruto do Espírito é paciência. Vamos entender a paciência como aquele ânimo que se estende e não se rompe. A paciência é a primeira das virtudes de um segundo grupo, que é o grupo das graças relacionais. Essa observação de Cornélios é muito importante, eu tenho usado ela em nossa reflexão, exatamente porque ele divide esse conjunto de 9 virtudes que Paulo aqui apresenta como fruto do Espírito, no primeiro grupo, que são as chamadas graças internas, são dádivas ou concessões, ou mesmo virtudes produzidas pelo Espírito em nosso espírito, no sentido de estar dentro de nós e ser para o nosso deleite também, para que, munidos delas, nós possamos realizar ou tornar efetivo exatamente as graças relacionais e aquelas que são chamadas também de complementares. As relacionais, então, têm a ver exatamente com a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Então, essas graças do segundo grupo, que são chamadas relacionais, elas só fazem sentido num contexto de relacionamento interpessoal. Porque amor, alegria e paz tem a ver com a realidade interna, comigo, com a minha pessoa. No entanto, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade é algo que se demonstra, que se evidencia nos relacionamentos interpessoais. Então, por isso, Cornélio chama esse conjunto aqui dessas 4 virtudes como graças relacionais, ou aquelas que são usadas, são instrumentalizadas para tornar os relacionamentos interpessoais mais agradáveis, mais amistosos, podemos assim dizer. Paciência, que é uma tolerância sob provocação. Amabilidade, que é a benevolência, gentileza também, e graciosidade. Bondade, que é uma ação construtiva no benefício de outros. E fidelidade, que quer dizer lealdade, confiabilidade, tem a ver com esta dimensão relacional que nós podemos chamar de uma dimensão horizontal dos relacionamentos humanos. Depois de apresentar as chamadas graças internas, então Paulo vai falar de virtudes que são relacionais, pois as graças internas diz respeito ao interior, como expliquei, e elas se estabelecem no espírito do novo nascido, habilitando a desenvolver relações interpessoais harmoniosas baseadas no amor, que é o princípio originador aí de todos os demais, assim designados fruto do Espírito. A palavra paciência no Novo Testamento, ela é a tradução de pelo menos 4 termos do grego. O primeiro termo, anekomai, que significa levantar-se, alçar, cessar, manter-se ereto e suportar, geralmente é usado num contexto não ético, ou seja, simplesmente levantar alguma coisa, alçar, manter algo ereto, estar ali suportando alguma coisa, geralmente num sentido não ético. E carterel, que significa ser forte, perseverar, agir com persistência diante de uma oposição, essa é muito parecida com hipomene, que é a próxima,
que está muito mais ligado à questão circunstancial, às situações. Na ética grega significa então um porte reto do sábio, aquela ideia do sábio ser alguém capaz de suportar as vicissitudes da vida sem se abalar, sem perder a sua postura, a sua forma sábia de se portar. As duas palavras mais importantes que a gente tem no Novo Testamento, traduzindo paciência, é hipomene e macrotimia. Hipomene é usada no sentido de tolerância, constância, perseverança em meio às circunstâncias adversas. Em alguns lugares também hipomene aparece como uma palavra intercambiável para macrotimia, mas isso ocorre principalmente por causa do estilo dos escritores. Por exemplo, Tiago usa macrotimia como hipomene, como sinônimo de macrotimia, mas não é a prática de Paulo. Paulo faz uma distinção um pouco mais evidente ao falar de hipomene, referindo-se a circunstâncias adversas, e macrotimia, usada no sentido relacional, indica tolerância, uniformidade de temperamento, longanimidade. Essa é uma palavra que a Revista Atualizada usa quando traduz macrotimia. A NVI usa a palavra paciência. Nós vamos perceber esse uso da Atualizada e da NVI como algo já perfeitamente tranquilo, entendendo que aquilo que nós chamamos de longanimidade é realmente o que nós também definimos no comum da nossa linguagem, paciência. Geralmente nós não usamos na linguagem coloquial a palavra longanimidade, que é uma palavra mais erudita, mais rebuscada, e paciência é uma palavra mais comum, por isso a NVI optou por paciência. É geralmente ligada a sofrimentos contínuos, quando outras pessoas, e aí essa especificidade da macrotimia, que é a questão suportar o que outras pessoas fazem, tornando nossa vida um tormento, dificultando nossa caminhada, roubando-nos, nesse sentido, então, aquilo que é graça interna, a paz e a alegria. Bom, na Bíblia, então, macrotimia adquiriu um significado mais positivo, assim como a macrotimia de Deus, ou seja, a longanimidade, a paciência de Deus, ou a sua clemência, que fica entre os extremos de sua ira e sua graça. Essa é uma característica do conceito de macrotimia quando traduz a palavra longanimidade do Antigo Testamento. Já a palavra hipomene, em primeira instância, significa ficar para trás, esperar, aguardar, e depois adquiriu um sentido mais ativo, no sentido de vencer dificuldade, perseverar em meio às circunstâncias, situações adversas e ficar firme, resistir, no sentido de não desistir, mas perseverar em meio a algo que naturalmente nos levaria a uma desistência. De um modo positivo, macrotimia expressa persistência, ou uma disposição inabalável de aguardar os eventos ao invés de procurar forçá-los. Está presente aí na palavra macrotimia duas outras palavras. Macro, que é grande e tem um sentido de elástico, amplo, largo, espaçoso, né? Então, macro é uma palavra muito usada quando se vai usar o conceito aumentativo no grego, porque não existe um aumentativo sintético no grego, existe um aumentativo analítico. Então, não se fala casarão, se fala grande casa, né? Então, grande, macro, e timia é derivado da palavra timós. E timós, na literatura grega antiga, tem a ver mais com disposição, com um estado de ânimo, com uma inclinação. Por isso se fala, por exemplo, timós relacionada à psique, à alma, seria a inclinação da alma, aquilo que a alma prefere, aquilo que a alma escolhe. E o contrário seria, então, uma aversão, que é exatamente o contrário dessa disposição ou inclinação do coração. Macro, grande, e timós, a disposição ou inclinação. O que nós entendemos como macrotimia
é que realmente Paulo está falando de uma disposição ou um ânimo elástico. Imaginemos então um elástico, né, uma borracha, podemos assim pensar. Na medida em que é forçado, ele cede. Não é, por exemplo, se você pegar um cordão, né, o cordão não é elástico. Se você pegar o cordão e puxar, ele vai arrebentar. Ele não vai suportar a força que você vai exercer sobre ele, sendo uma só fita, né, não sendo diversas, mas ao fazer isso você rompe. Quando você pega um elástico, você puxa e cede, vai cedendo até certo ponto, evidentemente, há um limite aí de ceder. E a ideia é essa, que a macrotimia, a paciência, é um ânimo que se estende, que se torna como uma coisa elástica, que vai suportar mais do que um mero cordão que imediatamente se romperia. O elástico vai cedendo, 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 até chegar a um ponto em que realmente ele possa também se romper, mas ele tem essa capacidade de ficar mais amplo, mais elástico, mais, vamos assim dizer, grande, como poderíamos dizer a própria palavra. Então a ideia é que, como um elástico que forçado cede e volta ao seu formato original depois que você o solta, e que a força que o tensionado deixa de exercer a referida pressão, o Espírito Santo torna o nosso ânimo. E aí é entender assim, não é uma coisa humanamente produzida, porque humanamente falando, pensando nas condições da queda, todos nós temos um ânimo curto, não um ânimo longo. Nós teríamos uma disposição para nos irritar facilmente. Isso a gente pode perceber, por exemplo, com crianças, né? A criança, se não é educada, ela fica irritante, irritável, porque basta uma contrariedade, basta um não, basta um obstáculo para a realização do seu querer, ela já perde completamente a sua paciência, que é bem pequena. Assim também cada um de nós. E a gente vai aprendendo com a educação, com as restrições que nossos pais nos impõem, que os professores nos impõem, que a própria lei orgânica de uma cidade impõe a nós restrições, a gente vai tendo que equilibrar nossas reações. Não, por exemplo, ao ser abordado por um policial na rua, para que apresentemos nossos documentos, documento do carro, a gente saia esbravejando, dizendo por que não os outros carros que passaram. Isso a gente percebe que não vai ser bom. Poderá, inclusive, redundar ali uma multa, uma prisão. Então a gente acaba refreando os nossos ânimos, nossas disposições, mas isso não é aquilo que a Bíblia está chamando de macrotimia. Isso aí, na verdade, é uma espécie de civilidade aprendida em relação às consequências que podem advir de uma perda de paciência. Se nós, digamos, temos um acidente de carro lá na cidade, esbarramos num carro e saímos todo nervoso, e aí ao encontrar do outro lado um motorista bem maior que nós, a gente vai pensar 10 vezes em termos uma explosão de ânimo, porque pode, por consequência, a gente tomar uma surra e sairmos, além do carro prejudicado, a gente também. Isso não é paciência, isso aí é uma espécie de civilidade. O que estamos falando da paciência aqui é um estado de espírito não em função das consequências, mas um estado essencial. Ou seja, a pessoa é como que acalmada pelo Espírito, tornada branda, paciência, o seu ânimo fica elástico para suportar tanto circunstâncias adversas como também oposições de pessoas, justa ou injusta, e entender que a gente não pode simplesmente dar vazão à ira e perder as estribeiras, como assim pudéssemos definir. Então, torna o nosso ânimo mais elástico e assim suportamos. É por esta razão, porque o Espírito tornou mais elástico, que nós vamos suportar. Nós vamos receber aquela pancada, vamos assim dizer, aquele soco no estômago e não reagir à altura, não devolver a ofensa, não devolver o golpe na mesma medida,
porque recebemos do Espírito Santo a capacidade de suportar as ofensas e perdoá-las, não nos vingando, não pagando na mesma moeda, o que é uma virtude cristã infundida pelo Espírito Santo no coração daquele que nasceu de novo. Então nós não estamos falando de algo aprendido, nós estamos falando de uma condição habitual que a pessoa possa aprender por prática. Digamos que ontem eu não fui paciente, mas hoje eu vou pensar 10 vezes mais, contar até 1000, não vou me queixar de determinadas coisas que me queixei ontem, de maneira que amanhã eu possa estar mais paciente. Não é um aprendizado por hábito, é uma graça infusa. É o Espírito Santo que coloca dentro do nosso espírito essa semente da paciência, tornando o nosso ânimo elástico, fazendo com que a gente esteja habilitado a reagir adequadamente com paciência nas circunstâncias adversas e principalmente quando nós somos injustiçados, perseguidos, mal compreendidos, tratados maus por pessoas. Esse é o sentido aí da ideia de macrotimia. Esse fruto do Espírito ele se opõe à irritabilidade e temperamento, aquela explosão de ânimo, né? Então, algo aconteceu, ao invés de olhar todos os ângulos, ver todas as probabilidades, as razões por trás das ações e reações das pessoas, eu já parto para a ignorância, já quero tirar satisfação, não levar desaforo para casa, mas provocar o desaforo ali mesmo, né? Essa irritabilidade. E aí não tem nada a ver com temperamentos no sentido de, a pessoa é fleumática, ou ela é melancólica, colérica ou sanguínea. Nós estamos falando aqui dessa explosão de ânimo que qualquer pessoa pode ter, independente de seu temperamento. Mas essa irritabilidade, ela pode aparecer exatamente porque nós não temos facilidade de lidar com frustração, com ofensas, com coisas que são contrárias a nós e nos rebaixa, nos coloca numa condição indesejável. É exatamente a paciência, o oposto a esse temperamento de irritação. E também o desejo indevido que se origina da ansiedade. A inquietação pelos sofrimentos é o cansaço de fazer o bem. Às vezes a gente faz o bem e tal, às vezes a gente está tão ansioso que a gente fica irritado, ficamos inquietos porque estamos passando por um momento de dor e de sofrimento, mas principalmente a questão relacional aqui está relacionada à palavra macrotimia. A paciência cristã deve ser distinguida daquela fortaleza constitucional e da apatia estoica. Não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa fleumática ela tenha uma disposição maior até de sofrer, mas sofre calada. Só que pode chegar um momento em que essa represa pode se romper e coisas ruins podem acontecer. O que estamos falando aqui também não é de apatia estoica, aquela ideia, eu aceito tudo, que a vida é assim, nada vai ser diferente e viver é sofrer. Isso é apatia estoica. Alguns, como se fossem materiais mais duros, são muito mais capazes de suportar sofrimento que outros. Como nós falamos, até a disposição de temperamento. Digamos, uma pessoa que ela tem uma disposição a mais facilmente se irritar, ela terá dificuldade de lidar com situações assim mais do que outros que são com temperamento mais calmo. Isso não é o que estamos falando, ok? Mas não há nada a ser elogiado nesse tipo de dureza que é efeito da indiferença ou insensibilidade, pois onde não há sentimento, também não há paciência. Vemos que Deus é paciente. Deus aparece então ali junto a Moisés, né? E se proclamou o nome do Senhor dizendo a respeito dele, né? Aquele que é grande em misericórdia, clemente e longânimo, paciente, perdoa a iniquidade e assim por diante. É assim que Deus é apresentado nas Escrituras. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, né? Longânimo, assaz benigno. O Salmo 103:8 diz assim: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar. Se ele demora para irar,
Ele fica esperando, às vezes até aquela boa vontade da gente consertar as coisas antes que ele intervenha de maneira a nos corrigir. Nós vemos aqui Jonas reclamando, né, dizendo: eu sei que tu eras assim, pois tu és clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Aqui está a ideia da macrotimia, né? Demora aquela paciência que é maior que a paciência de Jó. E Naum, celebrando as virtudes de Deus, ele diz: o Senhor é tardio em irar-se. Novamente reforçando, Deus é paciente. Então o que ele está pedindo, o que ele requer de nós é que nós externemos este caráter dele já infuso pelo Espírito Santo. Algumas palavras do sábio, né? O longânimo, o paciente, é grande entendimento, mal de ânimo precipitado, exalta a loucura. Melhor é o paciente ou longânimo do que o herói de guerra, e o que domina seu espírito do que alguém que toma uma cidade. A discrição do homem o torna longânimo, paciente, e a sua glória é perdoar as injúrias. O sábio também diz: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Melhor é o fim das coisas seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Pedro se aproximou de Jesus e falou: e aí, Senhor, nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem até 3 vezes? Jesus disse para ele: olha, na verdade, 70 vezes 7. E com isso ele estava dizendo: perdoe sempre. Tenha sempre a disposição de perdoar, porque o perdão, ele equilibra as coisas. E a pessoa paciente é uma pessoa que perdoa, uma pessoa que é clemente, que externa o perdão. Pedro diz: vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu em vosso lugar para seguir os seus passos. E aí veja o exemplo, né? Quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Entender que é Deus o juiz de tudo e de todos, e nós não temos que ficar nos vingando ou buscando fazer ao outro o que ele nos fez. Paulo diz: não torneis mal por mal, né? Busquem a paz com todos, não vos vingueis a vós mesmos, Deus é quem vai retribuir. Se alguém tiver sede, dá de beber, ainda que esse alguém tenha feito mal a você. Se você fizer isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer para o mal, vence o mal com o bem. Paulo diz a Timóteo: você tem seguido de perto o meu exemplo, meu propósito, minha fé, minha paciência, minha longanimidade, amor, perseverança. Então Paulo está dizendo: você tem visto, Timóteo, como eu tenho sido paciente, porque isso é dádiva de Deus no espírito de Paulo e também no nosso. E ele roga aos Efésios: rogo eu, prisioneiro do Senhor, né, que vocês andem com humildade, mansidão, longanimidade, paciência, olha, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, suportando o fato de que o outro tem seus problemas, como nós, que os outros estão crescendo como nós, que não são perfeitos como nós, e que todos estamos juntos tentando a melhor forma possível, debaixo da orientação do Espírito Santo, seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que nós devemos ser benignos, perdoando uns aos outros, né? Como filhos amados, sermos imitadores de Deus, andando em amor, pois essa é a intenção de Deus para nós. E ele diz: revestindo-vos então como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, exatamente a paciência, né? Suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha uma queixa contra outro, assim como Deus me perdoou, eu também devo perdoar aquele de quem eu tenha alguma queixa. Paulo diz que o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, né? Ele, na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar? Senhor, que este fruto do Espírito, a paciência, ganhe raízes profundas, arraigado em nosso coração, de maneira que aprendamos com o Teu Espírito Santo a agirmos corretamente
e a reagirmos corretamente diante das dificuldades e principalmente diante das injustiças, daquelas pessoas que, às vezes por razões variadas que nós até desconhecemos, se opõem a nós, nos oprimem, nos ofendem, nos magoam, causam frustração em nosso coração. Ajuda-nos, precisamos da Tua graça e que esse fruto seja abundante em nosso coração, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida grandemente.